gravação, que não esqueço. Hoje vamos fazer a revisão sobre os módulos ou as unidades 5, 6, 7, 8, que aí fica como revisão para recuperação. Beleza? Então, é uma revisão mais rápida, porque eu vou rever conteúdos. Nós não vamos praticar os conteúdos. Vamos revisar, vou reexplicar todas as gramáticas e tudo mais. E aí, você, como aluno que vai fazer recuperação, depois desse vídeo postado, pode aproveitar essa revisão para praticar. Bom, deixa eu só compartilhar a minha tela aqui para que você veja o que nós vimos e o que nós praticamos e fizemos, porque assim você acompanha mais tranquilamente. Bom, nós começamos lá na unidade 5 falando sobre alguns trabalhos, algumas ocupações, algumas profissões. E aí aqui eu tenho essa página no livro de vocês, que é o início da unidade 5, com várias profissões. E aí tem todo tipo, tem desde carpinteiro, eletricista e tudo mais, a piloto, albañil e tudo mais. Então, para você que vai fazer a recuperação, é muito interessante você saber essas profissões. E saiba qual trabalha em escritórios, qual trabalha na rua, qual trabalha com isso e com aquilo. Porque não adianta eu saber, por exemplo, que uma profissão é albañil, mas eu não relacionar albañil com pedreiro. Então, tem que saber o que é cada uma, certo? Então, primeiro, vocabulário da prova, profissões, o início da unidade 5. Aí, logo depois, nós vimos algumas preposições. E nós temos dois tipos. Aqui são as preposições comuns, que é a, de, em, por, para, hasta, hacia. Aqui são as mais comuns, e, por exemplo, aqui, hacia é em direção a, hasta, até, e aí para, por, em, de, a são exatamente iguais ao português. Por exemplo, voy a mi casa, voy para el hospital, trabajo hasta las 12. Então, essas são as preposições simples. E logo adiante eu tenho as preposições de lugar, de localização, que é a mesma continuação da outra, só que aqui está ao lado de, entre, a la derecha, a la izquierda, dentro de, fuera de, em cima, sobre, arriba, debajo de, bajo, delante, enfrente, detrás, lejos e cerca. Sabendo que todas também são de localização de alguma coisa. As únicas que parecem mais estranhas e que não parecem com o português é lejos e cerca, que é longe e perto. Todas as outras são muito parecidas e você pode relacionar com o português, então fica mais tranquilo. Tudo depende da localização do objeto que está se falando, certo? Então, essas foram as preposições, tanto as comuns quanto as de local. E aí, aqui nós vimos a unidade. Fomos para a unidade 6. E já começamos a falar sobre sentimentos e emoções. E aqui eu tenho vários, que a pessoa está feliz, contento, enfadado, enojado, miedoso, temeroso, surpreendido, lloroso, e aí tudo mais. São todas as suas emoções e todos os seus sentimentos. E aí está dizendo, pienso, actuo e sinto. Como eu penso, como eu atuo e como eu sinto. Por isso estão falando de emoções. E aí tem mais, continuando aqui, nós vimos também instrumentos musicais. Espera aí um pouquinho. Só quero ver aqui Isso, continuando. Instrumentos musicais. Vocês viram aqui vários, um monte. E aqui eles já estão separados. Instrumentos de corda, instrumentos de sopro e de percussão. Já estão separados mais ou menos aqui. Então, saiba também nessa categoria. Corda, sopro e percussão. Pode ser que eu peça na prova, faça ou diga ou escreva 5 instrumentos de corda. Aí você só lembra a percussão. Então, também domine instrumentos de percussão, corda e sopro. Página 88 no livro de vocês. Vocês viram que até agora tem apenas vocabulário. Aí eu chego à gramática, que é o pretérito perfeito simples ou pretérito perfeito indefinido. O nome você decide, não faz diferença nenhuma. Então, pretérito perfeito simples ou pretérito perfeito indefinido. E aqui eu tenho
verbos com ar, ir. Então, aqui tem um verbo, por exemplo, hablar. Então, aqui, ó, yo hablé, tú hablaste, ele habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis, eles hablaram. Então, essa terminação do verbo irregular para qualquer verbo com ar é igual. Então, por exemplo, verbo amar. Amé, amaste, amou, amamos, amastes, amaram. Caminhei, caminaste, caminhou, caminamos, caminastes, caminaram. E aí sucessivamente. Qualquer verbo com ar encaixa nessa terminação. A outra terminação, qualquer verbo com ir ou com ir. Por exemplo, correr. Corri, corriste, corrió. Corremos, corristes, corrieran. Comer. Comi, comiste, comió. Comimos, comistes, comieran. Vivir. Vivi, viviste, vivió. Vivimos, vivistes, vivieran. Então, qualquer verbo com ir ou ir encaixa nessa terminação. E isso é chamado de pretérito indefinido ou pretérito perfeito simples. E aí foi a primeira gramática que vocês viram na unidade 6. E aí eu separei aqui para vocês também a mesma coisa. A terminação aqui negrito, né? Dos verbos regulares. E aí eu tenho esses que são os irregulares. Eles não cabem, eles não caminham naquela terminação. Eles são, ó, andar, caber, decir, estar, a ser, poder. Poner, querer, saber, tener, traer e venir. Então, esses são os irregulares. Já estão conjugados aqui todos. Então, por exemplo, pegar o verbo andar. Yo anduve, tu anduviste, ele anduvo, anduvimos, anduvistes, anduvieran. Se ele fosse regular, seria andé, andaste, andou, mas aí não é. Por isso que é anduve. Por exemplo, pega outro aqui, o estar. Estuve, o saber. Supe, ou a poner, puse. Certo? Então, esses são os irregulares e já estão todos conjugados. Saiba quais são os regulares e irregulares para você não confundir. Porque na prova pode ser que não estejam separados. Tá lá, conjuga o verbo estar. Eu não sei se é regular, você tem que saber. Conjuga o verbo saber. Aí você tem que dominar quais são regulares, quais são irregulares, para não confundi-los. Ok? E isto foi a unidade 6. E eles estão os mesmos aqui na frente, ó. Eu só coloquei eles em outro quadro lá para que vocês dominassem. Mas os mesmos estão aqui na frente, que são os regulares. Ó, andar, descer, estar, haver, a ser, poder, poner, querer, saber, tener, trair, venir. Os mesmos de lá. Beleza? E aí, nós chegamos a outra unidade. Unidade 7. Os amigos falando sobre meio ambiente, recursos naturais e ajudar a vida, ajudar o planeta. E aí nós caímos na gramática também, que é o chamado pretérito imperfeito. Lembrando, volta aqui atrás para te lembrar. Esse é o pretérito perfeito. Chegando aqui na frente, o pretérito imperfeito. Então, não confunda nomes. Cuidado, você tem que saber qual verbo, qual nome. Você tem que saber quem é quem. E aí, o pretérito imperfeito, ele tem a terminação com o verbo ar, aba. Eu amava, tu amabas, ele amava. Nós outros amávamos, vós outros amabas, eles amavam. Todo verbo com ar termina com aba, abas, aba, abamos, abas, aban. Todo. Todo verbo com ir ou com ir, ia. Então, aqui, ó. Ia, ias, ia, íamos, ias, iam. E você pode pegar qualquer verbo regular. Por exemplo, sei lá. Vou pegar um aqui embaixo, ó. Socorrer. Socorria, socorrias, socorria. Socorríamos, socorrias, socorriam. Temer. Temia, temias, temia. Temíamos, temias, temiam. Então, qualquer verbo que eu pegue aqui embaixo, ir ou ir, tem essa terminação, ia. Isso cabe para os verbos regulares.
que seguem a regra, seguem a terminação para todos. Como vocês também já sabem, tem sempre alguns irregulares, que é o verbo ir, ser e ver. E aí tem iba, ibas, iba, íbamos, ibas, iban, era, eras, era, éramos, eras, eram, veia, veias, veia, veíamos, veias, veiam. Então, são os 3 irregulares, apenas esses 3. Mas também são pretéritos imperfeitos. Então, temos 2 pretéritos, o perfeito e o imperfeito. Não confunda qual é qual, cada um. Ok? E aí nós chegamos finalmente à unidade 8. E aí estava falando sobre o plusquamperfeito. Vocês vão trabalhar basicamente na recuperação com 3 pretéritos: imperfeito, perfeito e plusquamperfeito. Pode ser que o perfeito tenha um nome de indefinido, pretérito indefinido, mas é a mesma coisa, então não confunda. Pretérito indefinido, pretérito imperfeito e pretérito plusquamperfeito. E o plusquamperfeito, ele tem 2 verbos para serem acompanhados. Primeiro é o verbo haber, conjugado, depois o verbo no particípio, ado, ido. E aí vem, yo había, tu habías, él, ella, usted había. Nosotros habíamos, vosotros habíais e eles habiam. Então, essa é a conjugação que tem no pretérito plusquamperfeito. Porque o outro verbo, ele não é conjugado. Ele é posto no particípio e acabou. Todo verbo com ar termina com ado. Amado, besado, caminado, trabajado, hablado. Todo verbo com ir ou com ir termina com ido. Por exemplo, comido, barrido, convencido, demolido, abolido, deprimido, vivido e tudo mais. Então, é uma junção do verbo haber mais o verbo no particípio. Yo había caminado 3 kilómetros. María había hablado conmigo. Mis hermanos habían caminado mucho. Nosotros nunca habíamos peleado em casa. E aí continue com ado, ido, ado, ido. Só relembrando que tem alguns verbos que não têm ado, ido porque são irregulares. E aí eu separei eles aqui. Ninguém diz yo había abrido una carta. Não existe abrido. Então, yo había abierto una carta. Mi mamá había freído un huevo. Nunca vai ter freído, porque o verbo é freír. Então, mi mamá había frito. Né? Por exemplo, escrever. Mi alumno había escribido. Aí já dançou. Então, mi aluno había escrito una carta. Então, os verbos irregulares também estão aqui, ó, já prontos para que você os use junto com o verbo haver. Então, isso é todo o conteúdo que vai cair na revisão, na recuperação de vocês. Voltando atrás no início para repassar o nome dos conteúdos. Então, você precisa dominar na recuperação profissões, no início da unidade 5, as preposições na unidade 5, tanto as preposições comuns como as preposições de lugar. Precisa dominar, estão na unidade 5 também. Na unidade 6, vocabulário, domine as emoções e os sentimentos. Emoções e sentimentos é o que você precisa saber. E também aqui os instrumentos musicais. Então, você viu que até aqui é só vocabulário, não tem gramática. Profissões, emoções, sentimentos e instrumentos musicais. Aí depois começa a gramática. Pretérito indefinido ou pretérito perfeito, você decida qual nome vai chamar, não importa. Mas vamos escolher o pretérito perfeito, só por questão de simplicidade. Então, primeiro o pretérito perfeito. Domine ele, está na página 90. Logo à frente, você vai se deparar na unidade 7 com o pretérito imperfeito. Está na unidade, está na página 105 e 106. Então, 2 pretéritos.
um perfeito, um imperfeito. E na unidade 8, o pretérito plusquamperfecto. Então, isso você terá que dominar na prova. São 3 pretéritos e 3 vocabulários. Basicamente, 6 conteúdos para você saber. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito plusquamperfecto, instrumentos musicais, sentimentos e emoções e profissões e ocupações. Isso é o que você fará na sua recuperação. Eu desejo a todos, deixa eu descompartilhar minha tela. Eu desejo a todos muito boa sorte. Agora você tem a chance de fazer perguntas e tirar dúvidas, se você tem ou não dúvidas, porque agora é o último momento. Faça, pergunte. E se acaso você não tenha dúvidas, te desejo um bom dia de provas. Dúvidas, perguntas? Vou parar a gravação.